Tarcísio e Michele de vice. Você vota nessa chapa? Olha o que diz aqui a Veja Negócios a respeito dessa situação. Bolsonaro teria dado o aval para que a Michele Bolsonaro seja vice do Tarcísio. E assim ele teria resolvido aí os seus problemas. Lembra que eu tenho falado para você já há algum tempo que a hora que o Bolsonaro aceitar o Centrão na presidência, acaba o processo, acaba tudo? Presta atenção na matéria, vou ler para você, olha aqui comigo. A disposição de Bolsonaro em endossar uma chapa Tarcísio-Michele. Informação foi levada por um assessor político do ex-presidente, ou seja, do Bolsonaro, a ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF. Né? E aqui quando ele fala de Pibão, ele está falando em relação à Bolsa, né, que também recebe mensagem e se anima. A Bolsa se anima com essa possibilidade, né? O PIB se anima com essa possibilidade. Aqui a imagem do Bolsonaro. E na sequência, vou ler para você, que você pode depois ver na íntegra lá na matéria, ou fazer um resumo aqui enquanto vou lendo para você. Mas aconselho você a acompanhar na Veja. Não acredite no que eu falo aqui, não acredite no que ninguém fala. Né? Seja a pessoa que for, está falando, não acredite, vai na fonte. Então vai lá e dá uma olhada na matéria e tire as suas conclusões, depois comenta comigo aqui, se você concorda ou se eu falei bobagem. Emissário do ex-presidente Jair Bolsonaro transmitiram uma mensagem que agradou fortemente a empresários nacionais. Ele, ou seja, o Bolsonaro, estaria endossando uma chapa Tarcísio com o atual governador de São Paulo, né, para presidente, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para vice em 2026. A conversa chegou aos ouvidos aqui do Pibão, né, que é essa referência que ele faz aqui falando dos negócios, após uma conversa no domingo de manhã entre os assessores políticos do ex-presidente e 2 ministros do Supremo. Não diz quem são esses ministros. O pano de fundo foi a prisão de Bolsonaro, a possibilidade de prisão do Bolsonaro, né, e a tramitação de um projeto de lei da anistia. Porém, o que chamou a atenção, isso em relação ao mercado, foi a informação levada pelo assessor de que uma chapa Tarcísio-Michele teria, a composição política teria o apoio do Bolsonaro, né? Poderia ser construída sob a bênção do Bolsonaro, ou sob a bênção do Bolsonaro, né? Debaixo das mãos do Bolsonaro. Essa é a primeira vez que a chapa ganha a chancela do Bolsonaro, que ele concorda com isso. Até a última semana, ele se mostrava contrário à possibilidade. No final de semana, no entanto, o ex-presidente hospedou-se no Palácio dos Bandeirantes, na semana passada, na residência do governador paulista, e teriam chego a esse consenso. Então, veja bem, o Tarcísio ele é o candidato dos sonhos do Centrão. Michele Bolsonaro seria uma garantia do Bolsonaro de poder ter uma influência no governo. E, com isso, aceitando o Tarcísio como presidente, o Bolsonaro pode ter contra ele esse possível pedido de prisão, né? Pode ser ou anulado, ou seja, ele não ir mais preso, ou uma pena bem baixinha, só para dizer que deram pena. E também pode ser que passe o projeto da anistia com o aval do Centrão, ou até que o próprio judiciário tome uma decisão aí que libere as pessoas presas no dia 8 de janeiro. Eu já tenho falado isso para você há algum tempo. Eu vejo que se o Bolsonaro acenar para o Centrão, tipo, ó, Centrão, eu vou aceitar e vou apoiar vocês, acaba toda essa celeuma, acaba todo esse problema. Parece que a coisa está se encaminhando para isso. E, sinceramente, teve até pesquisa aí no final de semana falando que o Ratinho Júnior, governador aqui do meu estado do Paraná, muito bem conceituado aqui, fazendo um excelente governo, que ele poderia ser o candidato do Centrão, o candidato aí com a bênção do Kassab. Seria um bom nome. Fala-se também no Zema, fala-se no Caiado, né? São vários nomes. Mas eu tenho para mim que o Centrão já escolheu o seu candidato e como nós não teremos opção, será o Tarcísio. Então talvez seja melhor realmente o Bolsonaro se aliar ao Tarcísio do que a gente ter o risco de novamente a esquerda colocar um presidente, né? Possivelmente o Lula. Então seria Tarcísio contra Lula. E aí eu coloco para você, tem muita gente que vem para mim aqui e eu não discordo e respeito a opinião de todo mundo e fala assim, olha Marcos, eu jamais votaria no PT, mas eu também não gosto do Bolsonaro e não voto nele. Gente, chega uma hora na vida, eu gosto do Bolsonaro, acho que ele fez um excelente governo e votaria nele tranquilamente, mas eu entendo o posicionamento dessas pessoas. Só que tem momentos em que você escolhe aquele que você gosta, como é o meu caso em relação ao Bolsonaro. Em 2018 eu não votei no Bolsonaro e eu não acreditava nele, eu achava ele um maluco. Mas depois do governo que ele fez, a maneira que ele governou, ele me cativou.
Então hoje eu votaria nele sem dúvida nenhuma. Para mim ele foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Mas se a pessoa discorda disso, ela tem que escolher entre PT e Tarcísio. Vai escolher quem? Ah, no Tarcísio não voto porque ele é um traidor, mas vai votar no PT? Ah, eu vou votar em branco. Meus amigos, eu vou encerrar esse vídeo contando uma historinha para você. Diz que uma vez, é uma fábula, lógico, diz que uma vez um anjinho lá do bem e o anjinho do mal, lembra daqueles que ficavam no ombro, assim, daqueles desenhos animados? Eles estavam brigando por uma pessoa. E as pessoas estavam em cima de um muro. E de um lado do muro tinha um anjinho do bem, e do outro lado do muro tinha um bichinho lá do mal. E o anjinho falava, ó, vem pra cá, por isso, isso e isso, vem pra cá, por esse motivo, aquele outro motivo. E a pessoa em questão, ela estava em cima do muro, olhava pro outro lado, o bichinho quieto, não falava nada. Olhava pra cá, o anjinho de novo, não, vem pra cá, porque assim, assado. Olhava pro outro lado, o de lá quieto. Chegou uma hora que ele perguntou, escuta, ô bichinho, para não falar o nome, você não vai fazer a tua defesa, me convencer aí para esse lado? Ele falou, não, não preciso. Tá, eu vou falar o nome aqui. Ele falou, ô diabinho, não vai me chamar? Falei, não, não preciso. Por que você não precisa? Porque o muro é meu. Então, meu amigo, o muro é do diabo. Se você está em cima dele, lamento, mas você está perdido. Só tem uma chance. Ou você vai para um lado ou vai para o outro. Se ficar em cima, você já está no que é ali a propriedade do inimigo das nossas almas. Não tem jeito. Inimigo do nosso país também. O que você acha? Diz para mim aí nos comentários. Tarcísio e Michele. Eu gosto, viu? Sinceramente, eu tenho um pé atrás com o Tarcísio, mas como falei, entre ele e o Lula, vou votar 1000 vezes nele. E a Michele acho que daria um equilíbrio legal ali. Ao mesmo tempo que a Michele não tem experiência, o próprio Tarcísio não tem muita experiência, né, como executivo, governando, mas eu acho que seria um nome interessante, seria um nome muito forte, com apoio do mercado. Talvez seja uma boa para o Brasil. Achei estranho de tudo isso, essa conversa com os ministros do STF. Quem seriam esses ministros, hein? Quais seriam os ministros? Fiquei com uma pulga atrás da orelha. O que você acha? Diz para mim nos comentários aí. Quem são os ministros, na tua opinião? E mais que isso, o que você acha de Tarcísio e Michele? O que você acha da atitude do Bolsonaro em apoiar Tarcísio e Michele? Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Grande abraço, um beijo no seu coração. Deus abençoe muito você, a sua casa. Te dê uma semana maravilhosa. Não esqueça, hein? Comenta aí para mim. Tarcísio e Michele. Michele e Tarcísio. Ou você preferia o Eduardo ou o Ratinho? Qual seria a tua preferência? Quero saber da tua opinião nos comentários para a gente continuar conversando aqui depois do vídeo. Isso aqui é um bate-papo de amigos. Estou dando a minha opinião aqui. Quero muito ouvir a sua aí do outro lado. Até o próximo vídeo.